Olá, pessoal, todos bem? Pessoal, retornamos para mais uma aula, tá? Um bloco muito importante abordando outro inciso do artigo 5º. A gente viu na aula passada a inviolabilidade do domicílio, tá? Aquelas questões, aquelas situações ali sobre a inviolabilidade do domicílio, ou seja, a casa em asilo inviolável do indivíduo, ou seja, né, ninguém pode penetrar nela sem consentimento do morador. Beleza, essa é a regra. Quais são as exceções que a Constituição autoriza que penetre na casa sem consentimento do morador, mesmo que não tenha o consentimento do morador? A Constituição autorizou em 4 situações. Flagrante delito para prestar socorro, desastre ou por ordem judicial. Lembre-se que a ordem judicial é durante o dia, tá? A gente viu algumas decisões do STJ interpretando esse artigo 5º, né, principalmente a questão do que configura flagrante delito, tá? O que necessita, que a polícia precisa ter, né? Fundadas as razões, né? Antes deve ter uma prévia investigação ali, mínima nem que seja, para poder, então, né, entrar na casa de alguém e para ver se há ali alguma situação de flagrante delito e para configurar esse flagrante delito, tá? Hoje nós vamos ver, pessoal, um assunto bem importante, que é a questão do sigilo das correspondências, tá, pessoal? Tá um assunto importante, ó, que a gente vai trabalhar, que sempre cai em prova, principalmente a parte final, que é a parte das exceções, tá? Então a gente vai trabalhar, né, esse inciso hoje, que ele é bem importante. Eu vou trazer aqui algumas ilustrações para vocês fixarem, tá? O que fala esse inciso? Que é inviolável o sigilo da correspondência, né, das cartas, né? Hoje a gente pouco usa, mas ainda é usado. A correspondência, as cartas, né? Das comunicações telegráficas, né? O antigo telégrafo, telex, tá? Das comunicações de dados, né, de computador para computador, desses dispositivos eletrônicos, e das comunicações telefônicas, que aqui é o nosso foco. Por quê? Porque nas comunicações telefônicas, a Constituição disse o quê? De todas essas aqui, correspondência, comunicações telegráficas, dados e telefônicas, a regra é o quê? Que essas formas de comunicação são invioláveis, ou seja, o poder público não pode invadir a tua correspondência e abrir e ver, entendeu? Não pode, porque em regra a Constituição fala que ela é inviolável. As comunicações telegráficas também, de dados e telefônicas. Essa é a regra. Ninguém pode estar fazendo uma interceptação, uma escuta daquilo que tu está falando, né? Ou ter acesso para quem que tu ligou, que hora que tu ligou. Ah, beleza? Tranquilo. Só que em relação às comunicações telefônicas, a Constituição fala que em 2 situações pode haver a violação, né? A invasão da nossa privacidade, ou seja, fala que por ordem judicial, no caso das comunicações telegráficas, quando for para fins de investigação criminal e instrução processual penal, nesse caso pode acontecer a violação da comunicação telefônica, tá, pessoal? Por isso que eu quero que vocês entendam, que é bem importante, que fala aqui, ó, que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. Salvo no último caso por ordem judicial. Tá? Tranquilo? Beleza? Então tá beleza, então. Vamos lá, então. Vamos dando sequência. Ó. Deixa eu trazer aqui o slide para vocês, ó. Primeira forma de comunicação que ela é inviolável, né? É a correspondência. Tá aqui uma cartinha para vocês aqui, ó. Então, a correspondência é inviolável. A Constituição trouxe exceção? Não trouxe exceção. Ela não diz que as correspondências podem ser violadas em alguma situação. Não, ela diz que a correspondência é inviolável, ponto. Não falou mais nada, tá? Beleza. Depois, comunicações telegráficas. Trouxe aqui para vocês um antigo telégrafo, tá? Comunicações telegráficas, o telégrafo, o telex, né? Hoje em desuso, né? Mas também a Constituição protege dizendo que é inviolável. Existe exceção? Para ela também não, tá? Comunicação de dados, agora aqui, ó. Tá? E trouxe aqui para vocês, ó, uma pessoa, um menino mexendo nos computadores, né? E aí você sabe, né, pessoal, quando tu manda uma mensagem, tu tá trabalhando no computador, tá mandando um e-mail, falando com alguém, essas comunicações aí estão, né, de um sistema de computador para o outro, tá? O que acontece nesse caso? Essas comunicações de dados, né, de sistema de computação, de dispositivos eletrônicos, também estão protegidas pela inviolabilidade. Ninguém pode invadir ali, né,
infelizmente acontece a situação dos crackers, né, hackers, né, de invadir. Isso aí, segundo a nossa Constituição, né, não pode, não é autorizado, tá, beleza? Depois, por fim, a gente tem a nossa famosa comunicação telefônica, tá? Por que até a imagem aqui está maior? Porque ela que é o nosso foco de estudo. Por quê? Porque é ela que comporta duas exceções em que as comunicações telefônicas podem ser violadas. Ó, aqui está o celular acorrentado, né? Bem guardado, bem protegido. Por quê? Porque, em regra, pessoal, é isso que a Constituição diz. Ó, o teu telefone, a tua comunicação telefônica está protegida, tá? O sigilo dela está protegido. É inviolável o sigilo da comunicação telefônica. Só que a Constituição diz que, olha, salvo, olhem só, presta atenção aqui, ó, no último caso. Por que esse salvo, essas hipóteses aqui não se aplicam às outras situações do sigilo da correspondência, do sigilo das comunicações telegráficas e do sigilo das comunicações de dados? Porque a Constituição fala salvo no último caso, ó. Qual é o último caso? As comunicações telefônicas. Tá? Então, em relação às comunicações telefônicas, nós temos que prestar atenção, porque a Constituição autoriza que seja violada por ordem judicial, ou seja, precisa de uma ordem judicial, né? Precisa que o juiz autorize, tá? Em quais situações? Ó, para fins de investigação criminal, aí eu coloquei aqui para vocês uma cena de um crime, tá? Ou instrução processual penal, ou seja, um processo criminal. Tá? Também coloquei para vocês aqui, ó, a figura da justiça, né? Que lembra para a gente, justiça, um processo criminal, tá? Então, pessoal, o que vocês têm que estar ligado nessa situação aqui, ó? Deixa eu voltar aqui que eu acabei saindo, ó. Nessa situação aqui, ó, referente ao esse inciso aqui, ó, tá? Comunicações de correspondência telegráfica, de dados e de telefônicas, essas quatro aqui, a regra são invioláveis, não podem ser violadas. O poder público, os agentes públicos, as pessoas não podem invadir as comunicações de correspondência telegráfica, de dados ou telefônicas nossa, né, das pessoas. A regra é essa, a Constituição protege a inviolabilidade do sigilo das nossas comunicações em geral, tá? Só que, em razão de que as comunicações telefônicas, essa última situação aqui, ó, a Constituição disse o quê? Nessa situação aqui das comunicações telefônicas, eu autorizo, por ordem judicial, ou seja, precisa de uma ordem judicial, que ela seja violada, ou seja, que o poder público possa ter acesso a comunicações telefônicas em duas situações: para fins de investigação criminal ou para fins de instrução processual penal, ou seja, para fins de processo. Tá? É o que eles vão perguntar para vocês. Tá, qual delas que pode ser violada? As comunicações telefônicas. Tá? Mas sempre eu posso ter acesso às comunicações telefônicas de alguém, né? Em qualquer tipo de processo? Não, pessoal, cuidem. É investigação criminal ou instrução processual penal. É só na parte criminal. Aí vem na questão para vocês. Foi solicitada uma interceptação telefônica para saber se o Zé estava falando com o Rodrigo no âmbito para tentar conseguir uma prova naquele processo trabalhista, naquele processo civil, naquele processo administrativo. Não. Nesses casos, não. Por quê? Porque a Constituição diz que é ou investigação criminal ou instrução processual penal. Só nessas duas situações que as comunicações telefônicas podem ser violadas, tá? Segundo o texto da Constituição que a gente está estudando. Beleza? Fechado, então? Beleza, então, pessoal. Lembre-se que aí, justamente para regrar, né, essas situações aqui em que o sigilo vai poder ser quebrado, violado, na investigação criminal, para fins da investigação criminal ou instrução processual penal, é que surgiu a lei de interceptação telefônica, que é uma lei bem importante que a gente vai estudar mais à frente. A lei de interceptação telefônica regra o final aqui, ó, desse artigo 12, tá? Deixa eu marcar para vocês aqui, ó. Tá, ó. Por quê? Ó, nas hipóteses, na forma que a lei estabelecer. Qual lei é essa? A lei de interceptação telefônica. Ela que vai dizer como que vai acontecer a interceptação telefônica? Quais são os requisitos? É para todos os crimes? Quanto tempo ela dura?
aí a interceptação é que vai nos dizer, tá? Lembre-se, a gente tem a quebra do sigilo telefônico e a interceptação. A quebra do sigilo telefônico, eu só vou ter acesso para os números que a pessoa ligou, o horário que a pessoa ligou. Eu não tenho acesso à conversa. Na interceptação telefônica, eu tenho acesso à conversa, ao teor da conversa. Então é diferente, quebra do sigilo telefônico e interceptação telefônica. Tá, beleza, pessoal? Beleza? Espero que vocês tenham pego bem essa parte. Qualquer dúvida, podem mandar ali no grupo, tá? Que a gente vai estar esclarecendo para vocês, tá? Forte abraço aí e até a próxima. Deixa eu voltar aqui.